Muito boa tarde, sou o Padre Nuno Miguel, dos Missionários do Espírito Santo, e novamente aqui estamos para chegar até si com esta rúbrica Olhar o Mundo Missionário, neste nosso canal da Igreja Católica, a Ângelos TV. Este Olhar o Mundo Missionário tem precisamente este objetivo de tentarmos alargar o nosso coração a outros povos e a outras culturas que assim nos ajudam a perceber como é que a nossa Igreja é universal e a nossa Igreja tem um espírito alargado, ou seja, não se restringe à nossa comunidade paroquial, mas toda esta Igreja espalhada pelos 5 continentes, onde cada povo e cada cultura tenta expressar a sua fé dentro desta mesma ação missionária e dentro desta mesma expressão cultural. Hoje vamos ter aqui conosco o Sr. Padre Inácio Gonçalves, angolano, da Arquidiocese de Malens, um sacerdote diocesano que nos vai falar e nos vai partilhar a sua experiência de vida como sacerdote. Um sacerdote que já fez as suas bodas de ouro, sacerdotais, e que continua com o seu mesmo entusiasmo missionário, com o seu entusiasmo pastoral, de procurar ser este ministro de Cristo no meio dos povos, sobretudo, não esquecendo os mais pobres. Sr. Padre Inácio Gonçalves, muito bem-vindo ao nosso programa, Olhar o Mundo Missionário, e sinta-se bem no nosso meio. Muito obrigado, Sr. Padre Redondo. Boa disposição para si e saudações para o mundo inteiro, para o universo, já que da Igreja Católica sou e ela está aberta, como acabou de anunciar, a toda a gente. Vem da grande terra Angola, que tem fortes ligações com Portugal, e aqui em Fátima, como é a sede desta televisão, se vai partilhar e se vai ouvir a sua voz para assim podermos partilhar o seu coração e a sua experiência missionária. Muito obrigado. Vamos começar pelo princípio. E o princípio da vida é sempre o nosso nascimento. Exato. Nascimento para a vida, nascimento para a Igreja, pelo batismo, e também nascimento para a vida cristã. Sr. Padre Inácio, como é que nasceu a sua caminhada cristã, a sua educação paterna, materna, e como é que foi depois surgindo a sua vocação para o sacerdócio? Foi algo misterioso. Recordo-me que, sendo pagãos os meus pais, escolheram viver num sítio onde as pessoas aí se juntavam sem influência nem da Igreja, quando assim acontecia chamava-se Aldeia da Missão, nem sequer as autoridades administrativas. Então, também se chamava Aldeia da Administração. E ali havia gente de várias sensibilidades étnicas. E aquela gente toda se dava bem. Daí o chamar-se aquele rincão de Egito. Portanto, eu sou egípcio, sem ter nascido no Egito, figuradamente. Meu pai, recordo-me quando era pequeno, talvez aos 5 anos, depois que se casou, sou o primeiro filho das bodas matrimoniais. E então, o meu padrinho foi um catequista. Aprendi com ele a ler e meu pai levava-me à missa todos os domingos, sentado nos seus ombros. Recordo, como reminiscência, levar-me todos os domingos à missa. Conta depois minha mãe que dias havia em que eu chamava todos os garotos da minha idade e debaixo das bananeiras eu abria aí caminho, fazia aquilo da igreja, roubava um bocadito de carne ao almoço, ficavam ali, eu disse, olha, tomem lá, comam, isto é jujus, é jujus, é jujus. É a primeira impressão, o primeiro recordar-me de que o Senhor me estava a chamar. Depois, pobres que eram os meus pais, meu pai esteve sempre doente, quem trabalhava era a minha mãe, então transladaram para 600 quilómetros aos 7 anos, ali para Diamangue,
um mundo totalmente diferente, construído ao estilo da África do Sul, mas admirei a cultura daquele povo. Todos quantos lá foram tinham a obrigação de aprender a língua deles. Caso lhes fosse pedido algo em português, eles faziam ouvidos de mercador. E lá estive, entrei na escola primária, era professor o Sr. Barreira, e estava ubicada no bairro onde viviam os ditos assimilados. Lá fui, pequeno, estava mais avantajado porque o meu padrinho já me tinha ensinado a cartilha maternal, sabia fazer contas de somar, multiplicar, subtrair, de divisão ainda não. Entrei na escola e estive à vontade. Só que aquela escola era para formar auxiliares, mas aprendíamos doutrina. Todos os dias a primeira coisa que se fazia lá na escola era aprender o catecismo. Se bem que meu irmão não fosse praticante, através da escola eu fiz a primeira comunhão e mais tarde, com Dom Ildefonso, fui confirmado. E naturalmente, sem ser coagido por quem quer que fosse, depois da minha primeira comunhão, eu todos os dias, no tempo de férias, ali o trabalho começa às 7, a missa é lá para as 6h30. Eu acordava cedo e ia correr para ir à missa, sem coação alguma. E assim me comportei e fui seguindo os trilhos do Divino Espírito Santo. A minha educação passou a ser interior, íntima, para não ser, como acontecia em todas as casas, com os berros dos tios, etc. Era alguém que, sendo ralhado, eu repetia bastas vezes para mim mesmo: esta é a última vez. E assim fui crescendo. Apareceu um sacerdote, a Diamangue pertencia, pelo menos a secção do Dundo, à Diocese de Benguela. Então veio de lá alguém a perguntar quem é que queria dar no nome para entrar no seminário, quem é que queria ser seminarista. Para mim eram termos opacos, não me diziam nada. E o Inácio, na altura ainda não percebia muito? Não percebi nada. Agora a vida vai dar voltas. Terminei a terceira classe rudimentar. Meu irmão disse: olha, tu és pequeno, vai frequentando, vai às aulas, repetindo aquilo que já aprendeste. Depois de 2 anos, fiz a terceira classe elementar. Depois da terceira classe elementar, faltava uma quarta, aí não havia. Vieram buscar-me e disseram-me que a companhia necessitava de ajuda, para o escritório da STI, outro para o hospital. Então abri-se logo o horizonte e disse: então vou ser médico. Vou ser médico? Chegado ali, consoante a minha categoria social, deviam dar uma farda branca e tratado com carinho. O que aconteceu é que endossaram aí a farda sal-pimenta, depois não me chegava bem, aquilo era nadar dentro daquilo, eu irritado, mas não sabia como defender os meus direitos. Pronto. Deram a varrer a sala onde se acolhiam os doentes, ensinaram a fazer limpeza às feridas, tirar temperatura, e das 8h30, porque o trabalho começava às 7, até às 9h30, hora da consulta, eu fazia a catalogação de todos os medicamentos que se gastavam naquele hospital. Uma aspirina. E depois como é que veio a vocação para sacerdote? Olha, eu ali servi de intérprete das 9h30 às 10. Chokwe, Chiluba e português. Os médicos não sabiam. Desempenhei muito bem aquela função. Acharam-me engraçado e libertei-me daquele jugo. Depois
o enfermeiro humanizado foi transferido. Veio um outro do interior que estava habituado a tratar a gente negra com certo racismo, etc. Eu já me tinha independizado, já não lavava o chão, já não só estava para fazer ajudar a fazer as consultas. Ele, quando chegou, ao ver o patamar que eu já tinha alcançado... Temos que abreviar para a Diná, senão não vamos conseguir sair da sua primeira vocação ao sacerdócio. Certo. Então aconteceu o seguinte, que este senhor enfermeiro queria obrigar-me a baixar outra vez, a fazer outros trabalhos. Eu sacudi os ombros e ele quis atirar-se contra mim. Eu, a ver a raiva esculpida no seu rosto, disse que vai me esmagar. Fugi. Deixei ficar a farda nas mãos de alguém. E fugiu para o seminário. E entrei em crise. Fui ter com o meu irmão. Disse, olha, aconteceu isto e aquilo. Disse, então espera quando formos a Malães, em tempo de férias, lá para o fim do ano, vou levá-lo ao Queço. Era uma missão protestante. Disse, não, para a missão protestante eu não quero. Eu agora quero entrar no seminário. Fomos ter com Dom Pompeu de Salião e Seabra, era ele o capelão, mas como já sabia lá na lista que ali tudo era controlado, que o meu irmão não tinha nada de vida cristã, começou logo a fechar a porta. Mas o meu irmão intuiu e disse, não, este não é meu filho, é meu irmão. Nosso pai está em Malães, então vamos tratar disto lá em Malães. Chegados a Malães, o padre Félix de Chambre era o responsável da área em que viviam os meus pais, ajudou-me. Mas o meu irmão ficou aflito, porque não sabia como fazer. Tínhamos um primo com o irmão que tinha sido seminarista, e naquele então vinha o padre Bamba, que é o atual cardeal Alexandre do Nascimento, celebrar a sua primeira missa. Foi ali. E então depois entra no seminário, faz a sua caminhada formativa até ao fim, é ordenado sacerdote. Em 67. Em 67, e depois de ordenado sacerdote é desempenhado ou é confiada várias missões de pastoreio. Exato. A primeira, que eu diria que era de recruta, foi com os padres espiritanos em Cacuzo. Era superior da missão de Cacuzo, Nossa Senhora, dedicada a Nossa Senhora de Fátima, Padre Laurindo Marques de Jesus, bom missionário. Iniciou muito bem na vida missionária. Uma das coisas de que me recordo é não batizar, não sacramentar ninguém, sem primeiramente fazer-se-lhe um retiro. E levei tudo isto, aliás, esta particularidade pela vida inteira. Depois de 4 anos, transferiram-me para Malães e estive lá como vigário paroquial durante 71 a 74, 3 anos como diretor das escolas. Dali era bispo Dom Eduardo André Moaca. Confidenciei-lhe, olha, senhor bispo, eu estou a sentir-me vazio. Precisava de me carregar sobre todos os aspectos. E pedi-lhe que me deixasse ir a Lunda, já que sabia falar o que para fazer lá pastoral durante 1 ano, como professor. Assim já podia me aliar dinheiro para ver se vinha para a Europa estudar, que era meu anelo. E, entretanto, teve 2 experiências na Europa, sim. Uma em Espanha e outra em Roma, onde veio refontalizar-se. Justamente, mas depois de muito tempo. Qual foi o seu sentimento, a sua passagem na altura, nos tempos, não é? Sim. De deixar a terra, Angola, e vir fazer esses estudos na Europa? Como foi por causa do meu povo, para ajudar o meu povo, o Papa Paulo VI dizia que a evangelização, o novo nome da evangelização era progresso. Eu tinha sempre no fundo do meu coração o meu povo sofredor. E o quanto ia aprender era para melhor tratar na missão o meu povo. Foi com gosto.
Percebo pelas suas palavras que tem uma grande preocupação pelos mais pobres, Tenho, sim, senhor. por aqueles que mais precisam, Sim, sim. e com certeza que o experienciou de várias formas. Eu tive que formar várias associações agrárias, mas infelizmente o povo não me secundou como eu tinha gizado. No entanto, tempo houve que, estando em Itália, foi-me dado arranjar amizades com muitos leigos de lá, que me prepararam caminhões, autocarros e uma central elétrica. Quando cheguei à minha terra, contrariamente do que faria um homem por aquilo a lucrar, a central coloquei-a num sítio sob orientação de sobrinho de uma cunhada minha. Aí trabalharam serralheiros mecânicos. Eu pedi que cada um admitisse pelo menos a 6 meninos para aprenderem. Eram 2 ou 3, 3, 6, 18, portanto eram cerca de 49. Vieram Com pessoas... a preocupação de desenvolver Justamente, a as juventude, pessoas sim, sim. e formar as pessoas. Justamente. Sei que trabalhou numa paróquia com o nome Nossa Senhora de Fátima, Sim, em Angola, Sim. na sua zona da Arquidiocese de Malém. sim, sim. Qual é a devoção do povo angolano por Nossa Senhora de Fátima? É imensa e intensa. Esse povo gosta de romarias. E esse povo, quando está a rezar junto à imagem de Nossa Senhora, aquilo é um diálogo vivo. Ora rebolam no chão, ora sentam, ora lançam para ela o seu olhar, e através do olhar e das palavras, a amargura que lhe vai no íntimo, eu não sei, é uma coisa sagrada. E tanto assim que em setembro, todos os anos, naquela parte de Luanda a Malange, inclusive, muita gente se desloca, até aqueles que não são cristãos, vão a Mama Mushima. Nós ali não temos Nossa Senhora de Fátima, temos Nossa Senhora de Lourdes na Sé Catedral, mas é sempre Nossa Senhora, Nossa Senhora. O Padre Inácio também é um homem que gosta de cultura, gosta das línguas locais, é um apaixonado pela poesia, é um apaixonado pelo cântico, portanto, um homem mesmo verdadeiramente de coração cultural. Pode-nos partilhar como é que é esse gosto que você tem pelas tradições culturais do povo angolano nas suas várias regiões e nas suas várias línguas? Sim. Primeiro na zona Chokwe, no Dundo, onde os missionários do Espírito Santo têm uma capelania. Ali aprendi o valor da cultura. O Kyoko obrigou toda a gente a falar a sua língua. Quando regressei para a minha terra, eu já, quando saí, não tinha consciência da minha língua, mas comparava. Passava em silêncio e fazia as comparações das duas línguas. Quando tive tempo, segurei numa gramática, estudei e consegui reaprender a minha língua. E, dada a distância do tempo e do espaço, só permaneci agarrado à minha língua, porque é a língua da evangelização. E então, era necessário meios para poder exercer a pastoral com certa eficiência. E uma delas é aprender a língua, porque nas aldeias o povo falava a língua nativa. Agora, a volta do comércio e da cidade era só português. Mas a nossa língua, como estava, encontrava-se ameaçada desde 1945, que António Salazar, em que o governo de Portugal fez concordata com a Santa Sé, fez um etnocídio cultural. O ensino primário estava nas mãos da Igreja Católica, nas colônias, mas sob a condição de não se pronunciar nenhuma língua típica lá, ensinar-se o ensino primário em português e proibição de falar essa língua.
Contudo, os missionários, e sobretudo os missionários do Espírito Santo, quando chegaram a Angola, contrariaram essas orientações de então, e houve muitos missionários do Espírito Santo que foram os grandes defensores e que trouxeram ao meio de evangelização essas línguas nativas. Sim. Isto aconteceu sobretudo da parte do Sul, porque, pelo que me foi dado compreender, Portugal queria ter este grupo étnico como aliado seu, para poder fazer a conquista cultural. Se recorda, talvez não fosse no seu tempo, mas quando reinava a mocidade portuguesa, o slogan era este, não é? Portugal de aquém e além mar. Além mar. Portugal continental, insular e ultramarino. E então, pelo português, fazer-se essa unidade. Então tinha que se fazer isso. O nosso tempo está a terminar, Padre Inácio, como vê, passa muito rápido. Ok. Vamos aqui dar ao nosso espectador este valor que é a aprendizagem da língua, línguas culturais, que os missionários, quando chegam a essas terras, têm que aprender, porque é através da língua que o Evangelho de Jesus Cristo passa. Sr. Padre Inácio, quer terminarmos este programa? Podemos terminar com duas coisas. Fazendo uma oração, a oração universal que Cristo nos ensinou, em Kibundo, e depois, como poeta que é, pode declamar uma poesia do seu gosto. Está certo. Pai, Tata, Tateto Alamudiulu, Pai nosso que estás no céu, Dijinadia de Shimane, seja louvado o vosso nome. Ungana o Uize Cocoeto, Boshikalamudiulu, venha a nós o vosso reino, no céu como na terra. Cudiacoeto Coizoio só, tu vai neculelo, a comida de cada dia, o tal dito pão nosso, dai-no-lo todos os dias. Tu loloqueito xieto, perdoai-nos as nossas ofensas. Cala que tu loloca, e eu atuteli, atubangele que aiba, como perdoamos aos outros que nos ofenderam. Amém. Amém. A poesia, na minha língua nativa, tenho muitas, não vão compreendê-las, mas uma... Declama uma em português, para podermos terminar o nosso programa com essa poesia. Compô-la quando, pela vez primeira, distribuí a Sagrada Comunhão. É assim intitulado. Amor de Deus. Canta um diácono ao distribuir a vez primeira a Sagrada Comunhão. Meus dedos de negra mão, que a enxada tornou calosa, hoje tocaram Jesus na hóstia consagrada. Jesus em meus dedos preso, em meus dedos de negra mão, não regateou, calou-se. E na pureza da luz do dia, do sol que então nascia, remirei também Jesus e sorri. Só então compreendi que Jesus também sorria nos meus belos dedos negros à hora da comunhão. Meus dedos de negra mão, de negra e divina mão, que a enxada tornou calosa, hoje tocaram Jesus na hóstia consagrada. Eu olhei para Jesus, Jesus olhou para mim. Eu sorri para Jesus, Jesus sorri-me também. Sorrimos os dois juntinhos. É assim o amor de Deus. Tenho dito. Sr. Padre Inácio, muito obrigado por ter estado presente aqui no nosso programa Olhar o Mundo Missionário e bom regresso à Angola e boa missão por essa terra e pela sua arquidiocese de Malens. Outro tanto agradeço eu por me ter sido dada esta oportunidade de estar virado para todo o mundo. Se alguém quiser ser missionário em Malens, as portas estão abertas. Muito obrigado por esta gentileza. Caro espectador, as portas estão abertas. Eis o convite do Sr. Padre Inácio. Quem sabe se alguém se entusiasma e pode partir para terras de Angola, para Malens, e ser missionário aí. E se não conseguirmos partir, em casa continuamos a rezar em comunhão com estes homens
estes homens que aprendem línguas, estes homens que estudam poesia, estes homens que escrevem o amor de Deus por letras e também por o amor que têm ao próximo, ao irmão. Obrigado por nos ter acompanhado mais uma vez. Voltamos-nos a encontrar no próximo programa.